Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly women and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e ESPLAN, e mais perto de 11.000 contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém ainda assim se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Muito bem, então vamos iniciar hoje a aula número 10, que refere-se ao capítulo 9 do curso, tubulões. Já vista a parte de metodologia na aula passada, agora nós vamos ao núcleo central da matéria, projeto e dimensionamento de tubulões. Por que se começa o curso com tubulões? Porque no Brasil, de solos argilosos, São Paulo, Belo Horizonte, Cuiabá, etc., parte da Bahia, a melhor fundação é tubulões. Então vamos lá. Eu gostaria de começar perguntando, o senhor como projetista, o que você precisa informar para que se comece uma fundação em tubulão? O que é preciso na prática? Tipo de solo. Como é que eu obtenho o tipo de solo hoje, na prática? Sondagem. E, se possível, ensaios. A formulação teórica ainda é complexa, não tem resultado preciso, e muito menos nas que a gente vai mostrar aqui. As fórmulas experimentais também têm um erro de 30%, o que é muito bom. Eu já disse que a engenharia geotécnica e a mecânica dos solos é maravilhosa, porque tem tudo para fazer, é o campo de pesquisa aberto. A engenharia de fundações é muito nova. Ela nasce realmente em 1925 com o Terzaghi. A engenharia de estrutura nasceu com o Galileu lá em 1770. Então, a geotecnia é muito variável, problemas sérios de acidentes, escorregamento de montanhas, desabamentos, acontece porque o solo é muito variado. Então, eu preciso inicialmente do tipo de solo. O tipo de solo vem hoje nos países americanos, do sul, central e norte, predominantemente pelo tipo de sondagem mais conhecida, que é a sondagem SPT, que é o que vocês já viram, Standard Penetration Test, ou seja, ensaio de penetração padrão, que trata da cravação de um amostrador padrão. O mundo inteiro usa esse mesmo amostrador. Então, eu tenho a resistência do solo e, além de tudo, essa sondagem tem outra grande vantagem, além do preço, é de colher a amostra. Então, quando vocês me disseram o tipo de solo, está aqui a sondagem comum. Tem a sondagem de cone, que está começando a usar no Brasil. Mas o cone, como vocês já viram, é cego, não tira amostra. Então, precisa de uma sondagem SPT junto com o cone. Então, aqui eu tenho os vários tipos de solo. Por exemplo, uma areia muito pouco argilosa, marrom, úmida. Aqui eu posso ter um silt muito arenoso, branco, muito úmido. Aqui eu posso ter uma areia muito pouco argilosa,
marrom, muito úmida. E se ela estiver debaixo do lençol freático, vai ser uma areia muito pouco argilosa, marrom, 9, submersa. Já nas aulas passadas, nós falamos que o símbolo S, que é do sistema unificado, o que é? Qual solo que é, Dilane? Areia. Vem de sand. O sistema internacional colocou o nome de sand, areia. Então, não precisa estar escrevendo areia no laudo. Basta colocar S, eu já sei. Alguém sabe qual é o símbolo do silt e a origem? M. Vem do sueco, mó. Mó de moleiro. M. Silt. Mó. E a argila vem de clay. Depois tem também, que vai engrossando, a areia é fininha, o silt intermediário, a areia um pouquinho maior, tem areia média, grossa, fina, média e grossa, silt fino, médio e grosso. Depois passa então para pedregulho, que vem do gravel. Pedregulho. Depois boulder, que é matacão, pedra de mão. Muito bem. Só que, para fazer projetos hoje, os grandes escritórios, os grandes pesquisadores apresentaram correlações entre a resistência do solo e a sondagem para apoiar uma sapata, uma estaca ou um tubulão. Para isso, e fazendo correlações também para obter parâmetros importantes do solo, que é ângulo de atrito, coesão, densidade, há muitos anos atrás eu expandi o sistema unificado colocando um dígito numérico. O sistema unificado prevê 3 dígitos alfa, de tal forma que eu posso ter aqui, que solo que seria esse, você, qual é seu nome? Luiz. Segundo o sistema internacional. Silt areno-argiloso. Existe, entretanto, uma diferença entre um silt pouco arenoso de um silt muito arenoso, em termos de resistência e de recalque. Então, para facilitar as correlações, eu introduzi aqui um indicador de intensidade. Comecei com 5, que é meio. Silt arenoso, 5. Ou silt medianamente arenoso. Pode suprimir a palavra medianamente, já se entende. 6, silt muito arenoso. 7, silt demasiadamente arenoso. Muda os parâmetros. Entenderam? Pouco arenoso e muito pouco arenoso. Então, fazendo correlações mais finas, melhorou muito o resultado do projeto, deu mais confiabilidade. Partir da colocação de um número médio, de tal forma que eu poderia ter esse mesmo solo assim, um silt, pouco arenoso, muito argiloso. Depois dessa simbologia, vem a cor aqui, por exemplo, marrom. Isso no livro eu vou mandar para vocês, tem essa tabelinha pronta. Marrom, branco, etc. Por que isso é importante? Por exemplo, na região central do Brasil, os siltes rosa, não é nem branco, nem amarelo e nem vermelho,
Se chover, eles desabam com facilidade. Então, se você tem um tubulão sendo escavado com uma base grande, num silt cor-de-rosa, se ele não for duro, toma cuidado com a umidificação dele. Ele pode desabar. A argila vermelha já é muito mais estável. Então, esses elementos influenciam na segurança e na resistência. Muito bem. Na região quase que do mundo inteiro que tem esse solo vermelho, o que esse solo vermelho tem geneticamente? O que ele tem que não é tão bom? Colapso. E o colapso depende de quê? Quantidade de água. O colapso é uma parte da coesão. Portanto, foi importante que nós instruíssemos os nossos sondadores para que tativisualmente indicasse uma possível quantidade de água. Então, introduzimos aqui um segundo elemento numérico. Depois de toda essa descrição, um elemento numérico de novo, 5, úmido. Isso tem um manualzinho, úmido, o sondador coloca a mão na amostra e sente que ela está fria. Tem um teor de umidade próximo de 40%. 6, muito úmida. Se ele apertar a amostra, molha a mão. Fazendo ensaios no laboratório, ela já tem um teor de umidade perto de 50% a 60%. 7, saturada. Se apertar, sai mais água. 9, submersa. Além de estar saturada, ela está debaixo d'água. Um solo debaixo d'água, o que acontece com o peso específico dele? Diminui. Lógico, qualquer corpo imerso na água sofre impulso de baixo para cima igual ao volume, o peso do volume que ele desloca. Então, qual é o peso específico médio de um solo quando a gente não sabe qual é? 1,6. Com essa correlação aí, tem curvas que já dá mais precisão. Tendo SPT e tendo a umidade, eu já posso variar de 1,3 até 1,8. Se esse solo saturado, que pesa 1,8, porque ele está cheio d'água, além do peso do cristal tem água, ele fica mais leve, menos 1. Então, aquele de 1,8 passa a ser 0,8. Isso influencia direto no projeto. Muito bem. Então, já tenho o solo aqui. O que mais é que eu preciso para projetar? Carga. Isso o cálculo estrutural já traz para mim de graça. Carga no pilar, por exemplo, pilar 20. Não é preciso acrescentar nada aqui. Não tem coeficiente de majoração aqui, porque o calculista já coloca o coeficiente de minoração, de majoração, ele te traz o valor real. Não é bom, mas de vez em quando um calculista manda parcelado. Toma cuidado. Aí tem que aplicar um coeficiente de majoração de carga. Mas 99% dos projetos já vem prontinho. Essa responsabilidade não é do projetista de fundações. Muito bem. Agora, o resultado que é o que interessa. O que a gente precisa fornecer para o engenheiro de obra executar o tubulão? Locação. Lembram-se qual é o erro de locação permitido por norma? 10% do diâmetro, em planta. Então, eu posso errar uma locação de 10% do diâmetro, que provavelmente, a não ser num caso muito especial, vai me dar problema. Então, não apavore na sua obra, não. Nem precisa de topógrafo, porque uma estaca de 50 centímetros pode errar 5 centímetros, sem muito problema. O solo
contém o suficiente, a não ser num caso muito especial. Então, a excentricidade do diâmetro do fuste, aqui chamado de F. E por falar nisso, a inclinação, alguém sabe ou se lembra qual é o erro que é permitido sem se preocupar? 1,5%. Ou seja, uma estaca de 10 metros ou um tubulão não sai do prumo. Pode serrar 15 centímetros, que o solo tem contenção lateral suficiente para resolver esse problema. Também lembram-se nas primeiras aulas que eu disse que a melhor forma de locar uma obra é cravar uma pontinha de ferro aqui. Sucata, ponta de sobra de ferro. Por quê? Os operários, por mais instruídos que sejam, ele vai trupicar num piquete de madeira. No lugar de chamar o mestre de obra, ele simplesmente tira daqui e põe ali 50 centímetros fora do lugar. E é muito chato você depois voltar com a máquina e refazer uma estaca quando a obra já tem baldrame, bloco ou até pilar sendo feito. Portanto, o melhor é quase enterrar um pedacinho de 50 centímetros de vergalhão, que o peão, se trupicar no vergalhão, se não tiver bota, arrebenta o dedão dele, mas o vergalhão fica no lugar. E não é aula de terror, não. E hoje todo mundo usa bota com bico de aço para proteger contra os vergalhões de fundações. É porque a máquina anda aqui em cima, tira tudo do lugar. Muito bem. Então, depois da locação, o que eu preciso para começar essa fundação? Diâmetro do fuste. Então, eu preciso já dimensionar o fuste de um tubulão. Se eu indicar para o executor o diâmetro do fuste, eu já posso começar a escavar na mão, que é melhor, ou na máquina. O que mais? Profundidade do tubulão. Então, eu preciso dizer, olha, você vai escavar esse fuste até a profundidade Z da fundação, que vai no projeto para cada zona geológica. Então, se você tem uma obra com 5 furos de sondagem, você vai ter ZF1, ZF2, ZF3. Não quer dizer que lá é um degrau, né? Não muda de repente. Vai na mesma camada, vai afundando, que o importante é implantar a fundação, nunca na mesma profundidade, mas na mesma camada. Então, tem a profundidade já indicada. O que mais? Antes. Já dei a profundidade, e aí? Quase. Ele vai furar até o Japão? Eu tenho que dar a profundidade. E como é que ele para? Olha, chegou na profundidade a única, tipo de solo e resistência. Então, eu vou colocar, olha, você vai furar o tubulão. Primeiro ele fura o fuste. A base não é aprofundada, é alargada. E vai encontrar aqui uma areia muito pouco siltosa, amarelinha. E já vai no projeto que ele vai estar implantado em SPT acima de 20. Quando é abaixo, já não é bom, que pode dar recalque a longo prazo, mas o técnico já avisa, olha, esse terreno não é tão duro. Ou o contrário, quando o terreno é muito duro, avisa para eles, vai encontrar uma areia muito pouco siltosa, amarelinha, muito dura. Muito bem. Aí o engenheiro geotécnico desce no tubulão.
examina o terreno que ele projetou. Está duro? Está bom o terreno? É esse? Se não tiver aqui batendo, erro de 2 metros é comum na sondagem. Se der um erro maior do que isso, confere a sondagem. Mas o engenheiro, antes de descer, ele já examinou a sondagem para ver o que ia acontecer aqui. Muito bem, isso não é norma, mas é um procedimento que a nossa empresa usa em Infrasolo. Nós já executamos perto de 40 mil tubulões sem nenhum problema. Porque faça o que eu acho que funcionou bem. Em cada furo de sondagem, toma o tubulão mais próximo e furo uma pesquisa abaixo da possível base, com uma profundidade de aproximadamente 1 a 2 vezes o diâmetro da base projetada. Então, se eu tenho um furo de sondagem aqui 3, 4 metros, 5 metros de distância, o mais próximo, eu não vou parar a escavação do fuste aqui. Eu vou descer ela, se possível, 2 vezes o diâmetro da base B. Porque aqui, eu acho que isso me salvou. Ou foi o excesso de medo, muito seguro, mas eu sei que não é, porque os nossos projetos são muito competitivos, mas por causa disso, eu desço abaixo da base. E olha que eu já fiz base muitas vezes maior do que essa sala. Então, eu vejo qual é o terreno que vai segurar a minha base. Apesar da sondagem, eu desço aqui dentro. Depois, preencho com solo cimento. Uma boa indicação para qualquer solo do Brasil. 1 volume de cimento, 7 do mesmo solo, mais água. Não precisa socar nem compactar. Traço, jogo lá e encho aquele tubulãozinho pesquisa. Ou então, uso um concreto bem barato, tipo 8 MPa, 6, o mais barato que você conseguir. Aí eu vou abrir base, sabendo que quem está me sustentando, inclusive se por acaso, abaixo da cota da sua base, tiver um terreno ruim, você tem que descer aqui para baixo. Se tiver água acima do terreno bom, não dá para descer, troca, faz estaca. Estaca trabalha bem debaixo d'água. Um dos maiores problemas de fundações, de desabamento de prédio por causa de recalque, é a sondagem curta. Sondagem curta esconde um problema embaixo. Então, a sondagem tem que descer abaixo da base pelo menos uns 5 metros. Ou, baseado na teoria de Terzaghi, até que o acréscimo de tensões chega a ser só no máximo 1/10 do peso próprio do solo. Só aí você vai dormir em paz. E quer um conselho? Se você estiver numa região de uma cidade sabidamente problemática, faça uma rotativa mais funda. Por exemplo, em Brasília, a Asa Norte é um problema sério. Debaixo de um terreno muito duro tem camadas moles. Águas Claras é outro. Próximo de uma região que você pode fazer sapata com 2 metros, vai ter que fazer estaca hélice com 20. Tome cuidado que o perfil é errático. Muito bem. Então, depois disso, eu preciso saber qual é o diâmetro da base, qual é a altura da base, qual é o calcanhar, que é padrão, normalmente 20 centímetros. Pronto. Prontinho para executar o tubulão. Sei qual é o diâmetro, até onde eu vou escavar, que solo eu vou encontrar. A pessoa desce, se tiver uma base alta, põe uma escadinha e começa a escavar. A escavação de base é manual. Não existe máquina que faz isso bem. A atual norma brasileira
sugerem não passar de 1,70 m de altura da base. Eu realmente não consegui entender, foi falha minha, eu não estava nessa comissão, mas numa argila ou num silt com SPT por volta de 14, você pode fazer base com 5 metros de altura que ela fica estável por muitos dias, semanas. Eu acho que eu já fiz, eu sou aqui um testemunha real, de mais de 2.000 bases com 4, 5 metros de altura. Então a norma é um pouco rigorosa e os engenheiros de segurança de trabalho vão ter que ser educados para permitir que você faça essa base nessa altura. Muito bem. Até aqui alguma dúvida? Então agora nós vamos começar o dimensionamento do tubulão. Muito bem, 941, dimensionamento do fuste do tubulão. Nós baseamos aqui no que eu suponho que seja a primeira lei da física, facílimo. O dimensionamento do tubulão é muito fácil, do fuste. Força é igual pressão, chamada de tensão admissível. Desculpa, isso é no fuste, aqui seria na base. Pressão vezes área. Na realidade, a primeira lei é de Newton, mas vamos considerar essa como uma primeira lei. Muito bem. O que é que eu quero mesmo? É o diâmetro do fuste, para poder executar. Ora, a área do fuste é igual π sobre 4, que é 0,785, vezes o diâmetro ao quadrado. Portanto, o diâmetro que eu procuro do fuste vai ser a raiz quadrada de área dividido por 0,785. Não, eu estou tirando o fuste aqui somente, né? Passei para cá, certo? Muito bem. E o que é a tal área que eu preciso dela para calcular o fuste? Vai ser a força, que é a carga no pilar que eu já tenho, dividido pela pressão. Que pressão é essa no fuste? Conheço a carga. Que pressão é essa no fuste? Qual? Não, essa é a força. Qual é a pressão no fuste do concreto? Eu tenho uma força, tenho uma área, tenho uma pressão embaixo. Qual é essa tensão? Do concreto. Tensão do concreto. Tensão de projeto, que é chamada de FCD. Que também é conhecida. Então é facílimo. Conheço, conheço e conheço. Ora, no tubulão eu compro um concreto FCK em geral,
20 MPa. Mas o concreto de tubulões, em geral, não precisa vibrar, a menos que o tubulão seja muito grande de diâmetro. Porque se o vibrador encostar na ferragem, ele puxa lama para dentro do concreto. E por que que não precisa? Porque eu vou usar o maior coeficiente de segurança da engenharia. Só 5 MPa. Então, pode cair dentro da água, pode bater na parede, eu não preciso botar funil nem nada. Só 5 MPa. Às vezes eu posso usar 6 MPa, mas é bom verificar o cálculo do pilar, do tubulão como se fosse um pilar. Complica um pouco. Não se conhece fundações normais com FCD mais do que 5, 6 MPa. As pré-moldadas pode-se usar 7. Não se deve passar de 7 MPa no concreto, porque senão vai ter recalque. O concreto, cuidado com tabelas de vendedores. Ele fala, olha, a minha estaca é curada a vapor e tal, resiste 30 MPa. Não use mais do que 7. Ela vai precisar de 30, porque é transportada, senão ela quebra, etc. Mas, no máximo, 7 no concreto. Porque os solos, em geral, não suportariam mais do que 7. E, por isso, nos tubulões eu tenho 20 MPa, não preciso mais do que 5. Portanto, o diâmetro do fuste, que eu tanto procuro, e é simplíssimo, é raiz quadrada da carga que eu já tenho, dividido por 0,785 vezes 5, vamos trabalhar em toneladas. 5 MPa é igual a 500 kg, 50 kg por centímetro quadrado, ou 500 toneladas por metro quadrado. Alguém, por favor, já multiplica isso? R$ 392,5. Portanto, nós vamos começar o projeto calculando o fuste, que é uma continha só. Pode encher de bolinha o projeto. Normalmente o fuste a gente desenha com traço um pouco mais grosso. Isso é mais ou menos padrão. Entenderam? Então, você tem um projeto aí para 700 ou 200 pilares. É só fazer essa continha 200 vezes ou programar isso. É uma brincadeira. Não varia. É a carga em toneladas, dividido por 392,5, vai dar o fuste em metros. Alguém com máquina aí, por gentileza? Se eu tenho um pilar de 400 toneladas, qual seria o diâmetro do fuste? Acho que dá um pouquinho mais de 1 metro. Deu? Daqui para frente eu preciso de 2 máquinas, que agora nós vamos entrar na parte de cálculos, né? É 1 metro. 1 metro redondo. Muito bem, Afonso. 1,01. Lembram-se, cortar solo com menos de 5 centímetros, indicado um projeto, é uma demonstração tácita de ignorância. Se você pegar um fiscal pouco experiente, que tem topógrafo na obra, ele vai querer medir isso com topografia, que é uma tremenda burrice. É de 5 em 5 centímetros. Não se corta nada no solo com 91, 92,5. É de 5 em 5. Essa não é 1,01 m, fica 1 metro. Né? Muito bem. Então, eu já vou escavar meu tubulão na profundidade que eu escolhi pela sondagem da aula passada. Quando é que eu posso fazer tubulão? Primeira condição, alguém? Não ter água acima do terreno duro, esteja abaixo.
É possível escavar dentro d'água com bomba submersível no pé, se o terreno for coesivo, silt, argila, duro. Mas não é muitos metros abaixo também não. Segunda condição. Sim, para ser considerado teoricamente como uma fundação profunda, a profundidade tem que ser 4 vezes maior do que o diâmetro da base. Terceira condição. 20. Quer dormir em paz? 40. A partir de 20, quebra o galho. A partir de 10 é possível, principalmente areia, mas você está correndo risco, não é bom. Outra condicionante. Solo corrosivo, porque senão não permite uma escavação a céu aberto. Tem que escorar e é perigoso, caro. Última condição. Profundidade razoável. Não existe profundidade razoável, mas em geral até 25, 30 metros dá um bom tubulão. Até 6 metros é uma maravilha. Até 14, 15 metros funciona muito bem. E até 30, 40 metros também é possível. Escavado na mão. E com máquina também. No Brasil, a máquina que escava mais profundo, tubulões, fura até 40 metros, com diâmetro de 1 metro. Depois tem que descer alguém e abrir base. Não faz diferença esses 40 metros se o terreno for bom. Muito bem, já determinei o fuste. Lembra da primeira equação fundamental da física? Eu vou sempre trabalhar com força que eu tenho, que é o pilar. Vou procurar a área que eu preciso, conhecendo a pressão. Então agora nós vamos para o segundo item crítico de uma fundação, qualquer área, em particular tubulão. Erro na escolha da profundidade. Erro na sondagem. Sondagem pode te enganar, mas não engana muito porque eu vou descer lá dentro. Por isso o tubulão é muito seguro. Eu examino pessoalmente o tubulão. Se o terreno não estiver bom, manda afundar. Se o terreno estiver muito bom, mando encurtar. Não é? Então, agora nós vamos ao item mais importante, é o segundo problema. Dimensionamento da base. Ora, de novo, a área da base é igual à carga do pilar sobre a tensão. Essa tensão é o FCD? Agora já é o solo, né? Eu tenho uma força e uma chapa, e a pressão é a do solo. Chamada de tensão admissível. Por definição, tensão admissível. Esse rapaz está desenvolvendo um programa que eu espero que chegue a tempo para vocês, como cortesia. Melhor ainda, diz que está pronto, quero ver. Muito bem, o que é uma tensão admissível de uma fundação? É aquela que não produz recalque nenhum, está certo esse conceito? Não. É aquela que produz só um recalque que a estrutura suporta. Não gera recalques distorcionais graves. E o pior ainda, ela não deixa romper o solo. Que, graças a Deus, é muito menor em número de acidentes do que recalque. Ruptura é um caso gravíssimo, é como se fosse um infarte, mata rápido. Então, essa tensão não vai deixar nem romper e nem recalcar. Agora, uma mensagem de profissional para profissional. Teoricamente, não é fácil calcular essa pressão. Estamos buscando aí os cientistas, tese de mestrado, doutorado e tal,
o cálculo correto, preciso dessa pressão? Porque depende de 1000 fatores. Nós já chegamos lá, é claro. Então, na prática, se usa métodos semi-empírico estatístico. Tem o SPT, que faz prova de carga. Calculo o tubulão para 800 toneladas, carrego ele até 400 toneladas, carrego pelo menos até o dobro. Aplico um coeficiente de segurança 2. Se no projeto está lá, tubulão para 400 toneladas, coloca uma caca hidráulica em cima dele, e ele só chegar até 500 toneladas e entrar no chão, não quebra o concreto não, muito raramente. Ele afunda no chão, cria aquela superfície de ruptura, né? Tal. Então, se ele der só 600 toneladas, você pode usar só 300. É a metade. Então, profissionais experientes, faça dificuldade de tirar amostra, que as teorias ainda não estão disponíveis, está assim, transitando ainda na área científica, desenvolveram vários métodos, tendo somente o SPT, com prova de carga, e a experiência que ele teve fazendo obras, e as obras se comportaram bem, então ele sugere uma formulação semi-empírica, estatística, para calcular essa tensão. Eu já tenho a carga, quero saber qual é a tensão. Eu já tenho, então, a área e o diâmetro da base. Muito bem. Agora, também de profissional para profissional, eu vou passar para vocês a metodologia que eu recomendo para essas formulações semi-empíricas. Muito bem, essas formulações me permitem calcular a tensão admissível como uma função pura da sondagem SPT. O SPT me dá duas informações, né? Resistência, que é o número de golpes, no Brasil 72% de eficiência, e o tipo de solo. É obrigatório, até numa casinha, fazer 2 furos. É como ir operar um paciente sem exame de sangue. Eu sou perito judicial e eu sei que na engenharia a soma dos quadrados dos catetos não fecha com o quadrado de hipotenusa, eu sempre protejo o engenheiro, porque um juiz acostumado a formulações teóricas vai exagerar, vai ser extremamente detalhista e vai te condenar. Por isso, o que nós fazemos? Como é uma fórmula semi-empírica, eu não uso um método só. Não estou desconfiando de nenhum dos pesquisadores, mas nada melhor do que ter a média da experiência brasileira. E esse programa, e o que a gente sempre faz, porque gasta 5 minutos para fazer qualquer um deles, prevê a média de 8 métodos consagrados, usados nos melhores escritórios de engenharia. Então, se por acaso um dia te der um problema, você até juridicamente fica embasado. Fala, olha, eu usei o método A, B, C, D, é usado no Brasil inteiro para esses prédios enormes. Você fica assim com a sustentação jurídica melhor do que usar um método só, que o próprio postulante diz, olha, esse método valeu aqui para São Carlos, onde eu fiz os testes, etc. Tá bom? Então, e mais ainda, esse rapaz que saiu daqui, além de estar fazendo um programa que leva em conta os 8 métodos, ele vai comparar com provas de carga. Então, nós vamos colher todas as provas de carga possíveis e verificar qual é o método que acerta mais em cima do resultado real. E dar um peso para ele, porque um método só não acerta sempre. Então, vou dar um peso de 5 a 10 para dar mais ênfase para aqueles que acertaram mais, né? É assim que a gente vai fazer. Então, método 1.
Eu acho que vocês receberam um xerox hoje, já foi distribuído? Edilane, me ajuda a distribuir isso. Dá a metade para o rapaz para andar rápido. Os senhores vão ler o que está escrito aí, pontos a ponderar, etc. Então, vamos começar com a minha sugestão. Página 923 está no capítulo 9 dessa nova edição do livro. Como eu tenho um pé na prática e outro na teoria, o melhor mesmo é resolver um exemplo. Vamos ajustar esse exemplo e conferir o exemplo que está na página 930. Eu acho que o enunciado começa na página 929. Eu vou desenhar aqui o enunciado. Esse enunciado diz o seguinte. Exemplo 952, página 929, capítulo 9 do livro de fundações. Projetar as fundações do pilar P1 a ser executadas no terreno cujas características estão dadas abaixo. Sendo que o pilar P1 está a 2 centímetros da divisa. Vide a figurinha aí. Então, vou pegar só a caneta aqui um minutinho só. Eu vou precisar de 2 máquinas para conferir esse resultado. Muito bem, olhando a figura aí, essa é uma obra muito real. Tem o terreno, tem o vizinho. As cidades bem projetadas estão procurando não ter um edifício colado no outro, por uma série de problemas técnicos. Lembra aquele caso lá em Santa Catarina, que eu estou olhando, um prédio encostou no outro, os dois estão rachando. Aí há uma briga judicial, olha, sua fundação está ruim, está rachando o meu. Não, é o seu que está ruim, está rachando o meu. Por isso, é recomendável, se acontecer isso, uma junta de dilatação de pelo menos 1,5 a 2 centímetros. É lógico, com o rufo aqui em cima. Tem examinado muitas obras também que mofam a parede do vizinho. São 2 paredes, a pessoa não põe o chapéu, que é o rufo, então começa a entrar água. Aí dá curto nas instalações elétricas, dá mofo, bolor, ácaros, etc. Então tem que botar aqui em cima um rufo metálico. Essa fundação, ou seja, o pilar está corretamente a 2 centímetros da divisa. O pilar 1 leva 510 toneladas. P1, 510 toneladas. O P2 não me interessa nesse caso,
mas é muito fácil de calcular, porque ele é uma sobra do que está aqui. Tem até o P2, mas nem me preocupei com ele nesse momento. O pilar P1 tem 1,10 por 1,10. Esse número aqui é legível? Muito bem. A distância entre eixos dos pilares é de 4,90. 4,90 metros. Muito bem, quando eu tenho um pilar de divisa, os códigos de obra e a ética profissional não me permite fazer nenhum tipo de fundações encostado na divisa. Em algumas regiões do Brasil, exige-se pelo menos 50 centímetros da face mais próxima das estacas ou tubulão com a divisa. Então, eu vou ter que fazer uma viga chamada viga de equilíbrio ou a viga de alavanca. Ela vai trabalhar pegando o pilar em balanço. Ela é uma viga, normalmente, muito parruda e cara, porque esse momento fletor gerado aí não é brincadeira. Me lembro que naquela obra do Denit, eu fiz 800 tubulões lá. Tinha tubulão em balanço de 2 metros. 800, eram 6.000 toneladas. Vezes 2, dá 1.200 toneladas metro de momento. E eu me lembro que tinha ferro de 1 polegada a cada 2,5 centímetros. O armador foi fazendo aquele negócio, porque tinha mais de 2 metros de altura, ele entrou dentro então e foi armando. Não teve jeito de sair. A hora que ele chegou no fim da tarde, ele viu que ele fez uma jaula de ferro de 1 polegada a cada 2,5 centímetros. Foi preciso desmontar a ferragem para ele poder sair de dentro da... Agora imagina, uma vigona dessa de 2,5 metros de altura, por 80 de largura, com quase 500 quilos de ferro, fica cara. Por isso, a gente procura diminuir o máximo essa excentricidade. Reduz o máximo essa excentricidade entre a carga do tubulão, que agora é chamada de reação, não é mais igual àquela carga. Se o tubulão é centradinho, a carga é a mesma, a menos que seja numa viga de equilíbrio, que também muda. O que vai acontecer com a R1? Aumenta ou diminui? Aumenta. E com R2? Diminui. Não diminui. Alavanca, né? Comprime essa e alivia aquela. Geralmente, aquela pilar lá tem 200 toneladas. É prática ou praxe não economizar aqui, a menos que caia para metade. Se não baixar para baixo de 100 toneladas, a gente entrega, não, continua com as 200, sem problema nenhum. Então, o que eu vou procurar aqui é diminuir o máximo essa excentricidade aqui, olha, entenderam? Porque fazendo isso, eu diminuo o momento e eu vou economizar bastante. Uma das saídas para fazer isso é ovalizar a base do tubulão. Já que essa distância, que aqui eu vou chamar de C1, aqui na nossa região, 50 centímetros. Eu acho que no Brasil inteiro agora. Você não aprova um projeto nas prefeituras ou administração com menos de 50. Já a base, eles não falam nada. Não existe nada no Código de Obra sobre a base.
Como é bom deixar 10 centímetros de espaço entre uma base e outra, eu deixo 5 centímetros, esperando que o meu vizinho também deixe os 5 dele. Aí vão ficar com 10 centímetros. Mas, se precisar encostar uma base na outra, desde que não seja do vizinho, ou se colocar uma chapa de isopor, pode encostar. Isso não é regra fechada. É só bom. Tá certo? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou ovalizar essa base. Vista em planta. Tem um pilar P1. Está 2 centímetros da divisa. Tem um pilar P2. Vou puxar 5 centímetros aqui e vou fazer uma base cujo nome é oval, mas na realidade ela é uma falsa elipse. Ela tem um trecho retangular só por questões de facilidade de execução. E tem 2 semicírculos. Tem umas condicionantes que a gente vai ver depois. Não é bom apertar demais. O ideal é que a largura dessa base aqui, que agora, por ser oval, nós chamamos ela de B minúsculo, não é bom que ela seja mais do que 1,5 vezes fuste, para não ficar um linguição, porque senão ela pode quebrar, tem que ser muito armada e ela fica uma base muito alta, né? Então, eu vou ter aqui 5 centímetros, vou ter centricidade que vai daqui até o centro do pilar, e depois vou fazer uma viga de equilíbrio, mais ou menos com esse jeitão aqui, olha. Sobra uns 10 centímetros para cada lado, ela pode ter inércia variável, para ficar mais barata, você não precisa fazer uma vigona o tempo todo igual, vai depender do diagrama de momentos. Então, no projeto de vocês, não precisa calcular essa viga, que é bastante simples, mas desenhe assim, para o calculista saber que tem uma viga de equilíbrio aí. Esse é o esquema do projeto de vocês para os 3 pilares de divisa que vocês terão aí. Ou 4, não me lembro. Bom, então, para dimensionar o tubulão, eu preciso, lembram? Da carga. E foi feita a sondagem aí. O ideal seria levar até 50. O furo de sondagem aqui, eu não sei qual é o número, é SP qualquer coisa. E temos 3 camadas. Solo 1 vai de 0 a 5 metros. Zero a 5 metros. Com SPT igual a 8. 8, 8, 8. Lembrando que o primeiro metro não tem SPT. 8. O solo é uma areia muito argilosa. Uma areia muito argilosa. Camada 2 vai até 12 metros. 16 metros. 12 é o SPT. Então, 12, 12, 12, 12. Isso é só para efeito didático, né? Isso varia de metro em metro. O solo da segunda camada é um silt muito pouco argiloso. E a terceira camada que vai até os 25 metros. Com SPT de 36 golpes.
E a terceira camada é de um silt arenoso. Quando é 5, lembram-se, no sistema unificado ampliado por Berberian, basta dizer silt arenoso, não precisa dizer que é medianamente arenoso. E o que é muito importante é o nível d'água que não foi encontrado. Isso tem que estar escrito na sondagem. Não pode só subentender, não. Tem que estar escrito, porque isso é um problema sério. Não encontrado. Para efeito de cálculo, eu chamo de P pequeno essa distância que vai da carga até a divisa, está ligada ao pilar, P pequeno. Primeiro artifício de cálculo. Para facilitar a calculeira e o raciocínio, eu vou precisar muito desse E, que é a excentricidade para calcular a reação R1. Muito bem. Um grande artifício é levar todas as distâncias até a divisa. Por exemplo, o E, que é a excentricidade, depende dessa distância que vai do eixo da carga aqui, menos o pezinho, que vai do eixo à excentricidade. Se eu subtrair essa distância dessa daqui, eu vou ter o E que eu procuro. Deixa eu ver do que eu chamei isso daí. C1. Muito bem. C1 depende do código de obra da sua cidade e do diâmetro do tubulão. Só que aqui eu fico com duas incógnitas. Eu quero R1, não sei. Quero E, que eu não sei. Muito bem. Quando eu tenho uma equação só e duas incógnitas, existe um processo na engenharia ou na matemática que eu posso fazer um processo numérico. Eu adoto uma incógnita e descubro a outra, né? Até convergir. Então, a segunda recomendação é que no cálculo da reação que eu preciso saber que carga é essa para calcular o fuste, calcular a base. Lembram? Eu precisava da carga e do solo, só que a carga já não é mais aquela, por causa da excentricidade. Então, o que eu faço? Eu adoto uma carga experimental e calculo qual seria realmente a reação R1. Se tiver um erro de 10%, vamos supor, eu tenho 510 toneladas. Eu vou adotar aí 600 toneladas. Depois que eu calcular a reação R1, já conhecendo as 600 toneladas adotada, eu calculo a excentricidade e volto a checar isso daqui. Se der um erro de menos de 10%, o cálculo manual está bom. Porque nós temos um coeficiente de segurança de 2 a 3. Eu tenho 200% ou 300%. Então, se eu errar em 10%, está bom. O projeto que nós estamos fazendo, além de levar em conta 8 métodos, convergem a erro zero. Então, ele vai adotando valor, vai até a convergência da zero. Não vai ter erro. Na mão, 10%. Então, tem vários critérios em simples. Levar toda a distância para a divisa, C1. P. Se eu subtrair C1 de P, eu acho que eu tanto quero excentricidade. Segundo, só tem um jeito. Começa a adotar o R como se fosse correto. Depois calculo ele, porque aí eu já posso calcular a excentricidade. Eu verifico, se eu errei em 10%, é aceitável para qualquer projeto de qualquer envergadura. Eu ensino passo a passo, porque daqui 2 anos
você não precisa estudar toda a teoria. Segue o seu exemplo, segue o seu projeto, que eu vou devolver prova e projeto. Você vai chegar lá fácil. Cálculo da reação procurada, R1. Como eu disse, eu tenho que adotar um valor inicial e verificar se ele é bom, se ele dá um erro só de 10%. Como eu já calculei isso perto de umas 900 vezes, estou começando a ficar preocupado, estou achando que já estou velho, porque são 40 mil tubulões, 900 cálculos, e uma certa vez um aluno me levanta ali no fundo, fala: professor, o senhor foi professor do meu pai. Isso já fazem 10 anos, eu estou preocupado. Aqui aparece outro: olha, professor, o senhor foi professor do meu avô. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Mas já fiz isso 900 vezes. A primeira recomendação, que às vezes numa interação só dá certo, eu adoto essa reação RA como sendo 15% maior do que a original. Porque eu sei que a reação 1 vai ser maior do que a carga. Então 15%, se a obra for normal, costuma na primeira a gente acertar. Se não acertar na primeira, tenta uma segunda. Então, reação adotada vai ser 2 na máquina, por favor. 1,15 vezes 510 toneladas. Então, eu vou começar, supondo que eu acertasse com 10% de erro. 586, vírgula. O seu projeto é individual. Todo mundo vai multiplicar a carga que está aí por um fator K, que eu vou estar aí já dado no enunciado, que depende do seu número de matrícula. Mas olha, não me venham no resultado final com 586,5. Não tem o menor sentido, não tem precisão para isso. Então, no final seria 587. Então, se um calculista te mandar a carga quebrada, passa para o seu projeto, redonda. Mas até chegar no fim, eu vou trabalhar com 1 ou 2 casas decimais. No fim, eu arredondo tudo. Então, se fosse 586 toneladas, agora eu vou usar o princípio da estática para calcular essa reação. Na engenharia, se viu que nada mexe, nada voa, nada sobe nem desce, princípio da estática. Então, ela me diz que o somatório dos momentos tem que ser 0, senão a obra vai rodar, girar, né? Qualquer direção está boa, positiva. Então, R1, ou seja, P1 negativo. Eu vou até trocar aqui para já começar com P1 positiva. Tanto faz, né? P1 vezes o braço de alavanca L, que é 4,90, tem que ser igual a R1, que multiplica L menos E. Que é essa distância aqui. Portanto, R1 que eu procuro é igual P1 vezes L sobre L menos E. Cuidado aqui. Tem acontecido muito erro de provas e projetos. Quando eu for checar o R,
é o P original, não é os 586 adotados. Esse P é original. Esse R aqui, depois que eu souber a excentricidade, é que eu vou comparar com as 586 toneladas para ver se o erro dessa que eu calculei, considerando o P1 original, dá menos de 10%. Não esqueçam disso. Podemos fazer agora um break.